O Coutinho decidiu até agora pelo Vasco. E por que o Payet não fica no Vasco? Porque aí já entra uma condição já de a idade dele avançada, pelo que ele ganha e o que ele entrega. Se você pegar ele e fosse um jogador... Peso? Se fosse um jogador... Não, isso não entra em questão, não. Isso não entra em Foi só questão, na não. parte Até porque foi arquivado. Arquivado, não teve prova suficiente e isso acabou agora. Entendeu? Então, se tivesse que ficar, não teria problema. Mas o que ele entregou até agora, pro que ele ganha, não se paga. Se fosse um jogador que tivesse um salário mais baixo, que você não esperasse tanto, talvez os números dele seria bom. E você poderia manter. Agora, você ter um cara de 37 anos, 38 anos no elenco, ganhando 1,5 milhão e não entregando, não aguentando nem jogar os 90 minutos, nem um tempo e meio, então você compromete muito a folha e o grupo, e o elenco. Então, assim, acho acertado, né? Assim, eu fico sempre naquele sentimento de que poderia render mais, mas é isso aí 2 anos já, eu sempre falei isso. A gente fala mais do que ele pode fazer do que ele realmente fez, né? Acabou a partida, pô, o Payet deu um lançamento, matou bonito no peito e tocou pro lado. Mas entre ele e o Coutinho, ele entregou mais do que o Coutinho ainda. Mas se botar o Payet e o Coutinho nesse momento agora, o Coutinho até agora e o que o Payet fez, o Payet entregou mais. Se 2023, se fosse o Coutinho chegando, o Vasco era rebaixado. Nossa, Caramba. essa afirmação é forte, hein? Porque o Payet, ele faz um gol de falta contra o América Mineiro aos 48, 49, Isso eu lembro. que salva o Vasco. Foi naquele do aniversário do Dinamite? Foi na homenagem pro Homenagem pro Dinamite, Dinamite, que ele bate, foi algo até espiritual ali. Quem Ele acredita faz o gol nisso, contra o eu acredito. Fortaleza também, né? E faz o gol da vitória contra o Fortaleza. Fora algumas participações que ele teve também. Então, ele foi importante em 23. Em assistência, em participação de gol, ele foi importante. O Coutinho, quando chega em 24, não é importante pro Vasco. Em nada. Nossa. No brasileiro, principalmente, em nada. Então, se o Coutinho chega em 23, se troca os números do Payet pelo número do Coutinho, o Vasco era rebaixado em 23. Isso aí é um sentimento de grande parte da torcida? Cara, é muito difícil você falar do Coutinho. A torcida demora em enxergar isso porque tem um sentimento de... Gratidão por algo que nunca teve. Exatamente. É saudade do que a gente não viveu. Hoje tá um pouco mais fácil, ou um pouco menos difícil falar do Coutinho do que um tempo atrás. Mas eu sou um cara que analisa muito o futebol, a parte técnica, e o Coutinho não entrega o que Eu ele assisti espera. contra o Bragantino. Eu achei uma partida muito abaixo do Felipe Coutinho. O Vasco inteiro foi abaixo Muito e ele fez parte dessa engrenagem. eu acho que ele foi muito abaixo, assim, tipo, por ser o Diniz, e até um detalhe, que eu acho que até a gente fala também sobre o Diniz, eu não vi nada do Diniz no Vasco ainda. Eu acho que o Vasco não conseguiu. Tá demorando assim. Eu acho que o Vasco ainda não tem um traço do Diniz. Eu vi. Não, eu acho que ele tá. Acho que ele fez o Vasco. Eu acho que ele fez o Vasco evoluir. Eu acho que o Diniz fez o Vasco evoluir. Já o Vasco é um time melhor se você olhar. Porque no Bumba Meu Boi, o Vasco volta a ser o Vasco da bola aérea no Verratti. É o tempo inteiro. Quando apertou a situação, tipo, o Bragantino fez 1-0 com 5 minutos de jogo. Parece que desarmou o Vasco. Desarmou. E o Vasco começou cruzamento. Acaba entrando em desespero. Eu acredito que agora esse momento vai ser muito importante. O Vasco vai parar, vai ter esse período de pausa. E aí pode vir a janela e aí pode melhorar. Vai ensinar a tocar bola. Só que o Diniz, ele em pouco tempo, ele já melhorou sim o Vasco. Você olha o Vasco do Diniz e o Vasco do Carille, assim, é uma diferença. O Vasco ainda não é dominante, nem sei se durante um ano com esse elenco vai ser um time dominante. Mas que já é melhor do que estava com o Carille. Isso, assim, eu acho que não era um time preparado, não era um time preparado para o Carille. Não, o estilo de jogo do Carille. Eu acho que foi totalmente. Eu vou te falar, não tem como. Não é pro Diniz. Também não. O Diniz está mais longe ainda. Não, eu acho que está mais longe do Carille. O time do Vasco não tem força de contra-ataque. Para você ver que no segundo tempo, isso aí para acontecer isso, para o Diniz ter que tomar essa atitude, isso vai além do Diniz. Isso chega no nível de quem comanda o Vasco. Porque chegar no segundo tempo, em 2025, e entrar Alex Teixeira de novo. É porque não tem opção. Já mudou técnico, já aconteceu de tudo. Contrata, descontrata, demite, vai embora. E o Alex Teixeira continua? Mas o Alex Teixeira consegue render alguma coisa? Ou não, nada. Não rende nada. É isso que... O Alex Teixeira já não servia em 2023. O Vasco, na Série B de 2022, o Alex Teixeira ele já não servia. Na Série B. Aí ele sai em 23 porque ele não servia na Série A. Ele saiu do Vasco, ele ficou um ano sem clube, ninguém contratou. Teve time que quis. Acho que o Vitória chegou a fazer proposta, ele não quis. Mas nenhum time de fato pegou o Alex Teixeira. Ele ficou um ano sem jogar e volta porque o Coutinho pediu pra voltar. Com Souza. E com o Souza não rende, continua não rendendo e ainda continua no Vasco. Foi o Paiva, foi o Ramon Dias, não, que o Ramon Dias foi o único que teve coragem de tirar o Alex Teixeira, isso é importante falar. Mas é o Paiva, é o Carille, Maestro
e agora o Diniz. 4 técnicos que continuam escalando a Teixeira. Alguma coisa errada tem, não é possível. Não é falta de opção? Não. Técnica? Pode ser também. Sim, também. Que às Isso vezes- faz às parte do vezes, bolo. o Alex Porque o Teixeira Vasco, tem técnica. pra chegar e você ter Alex Teixeira, porque você não tem reposição. Você não tem time. Você contrata mal. Você contrata Jean Davi. Você contrata Lloyd. Você contrata o Garré. Nossa, Lloyd, sacanagem, mano. Você Eu contrata esperava jogadores... muito do Garré, pra falar a verdade. Eu também, cara. Assim, tem que ser justo porque ninguém vai conseguir fazer 10 contratações e acertar as 10. Isso é impossível. Nem o Real Madrid consegue. Entendeu? Então, assim, agora você errar 9 de 10 também é sacanagem. É muita coisa. O Fluminense errou todas as contratações do ano passado. Sem Isso, exceção. isso não pode aceitar, entendeu? Da Então o primeira Vasco janela. hoje passa por isso.